Vocês pediram e nós trouxemos a simbologia do terceiro filme de Shrek. Grande, tô super animado. Mas vocês sabiam que Shrek 3 é chamado de Shrek terceiro, não só porque é o terceiro filme ou porque o Shrek tem trigêmeos no final, mas também porque no filme Shrek está em busca do terceiro sucessor ao trono, sendo Harold o primeiro, Shrek e Fiona os segundos e Art o terceiro. O quê? Olá, amores e amoras, eu sou a Isha. E eu sou a Hayley, e hoje vamos falar mais sobre Shrek terceiro. Esse é o terceiro vídeo dessa série de filmes, e se você não viu os outros dois vídeos, vamos deixar o link aqui nos cards pra vocês conferirem. Recomendo que vocês vejam primeiro as outras duas partes antes dessa, principalmente sobre o segundo filme, já que vai ter muita referência a essa parte nesse episódio. Diferente dos outros filmes de Shrek, o terceiro não começa com o famoso livro. Mesmo assim, ainda tem a narração de Encantado contando sobre a mesma ladainha de sempre. Onde minha princesa espera ser salva pelo seu belo príncipe encantado. Parece que ele não superou muito bem o termo. Desta vez não temos um livro, porque como vimos no último episódio, Encantado não faz parte da história de Fiona e de nenhuma outra história dos contos de fada. Você não faz parte desta história. Mesmo assim, ele insiste em querer seguir o mesmo conto que ele sonhou que era destinado a ele. É mais ou menos a Apple. Deveria estar em Ever After. Talvez você nunca gostou muito dessa coisa do teatro que o terceiro filme tem, mas na verdade isso vem para nos explicar que para Encantado tudo era uma atuação, e isso vem de sua primeira aparição. E isso a própria Fiona também tinha, que só foi tirado pelo Shrek, que apesar de também querer acordar Encantado, ele não acordou. Se eu só ouvir a Fiona tinha toda uma atuação também. Não, a gente deveria fazer isso. É um momento Rezo romântico. para que aceite isso como prova de minha gratidão. Aí no primeiro episódio a gente viu, né? Acorda, fia. Acorda. O quê? No segundo filme, Encantado está em todo momento atuando e tentando seguir o roteiro da peça. A cena que fica mais evidente isso é quando estão na fábrica. Eu vou arrancar a cabeça dos seus ombros. Eu vou matá-lo com um só golpe. Se notarem pelos movimentos de espada, ele mal sabia usá-la. E isso é confirmado quando até Shrek debocha por ele ter uma péssima mira. Tem que melhorar a pontaria. Claro que tem a cena épica dele entrando no castelo no segundo filme, mas devemos lembrar que tudo aquilo que estava acontecendo era um roteiro já ensaiado, tanto que ele mesmo narra os acontecimentos, então ele tinha ensaiado pra fazer aquela entrada épica desde os 5 anos. Então se ele errasse também, né? O Encantado é como se fosse um ator que ensaiou uma luta coreografada. Em uma luta real, os ensinamentos de suas atuações poderiam dar uma leve noção de como lutar, mas contra um lutador experiente ele não teria chances. Ele ia sair com 3 olhos roxos e olha que ele só tem 2. Ah, é? Experimente a minha cara no seu punho. Além de que seria uma luta em que ele não conseguiria prever os resultados, então a chance dele apanhar seria grande. Eu tô sangrando. Quer dizer que eu ganhei. Tanto que tem até umas teorias que falam que ele só conseguiria salvar a Fiona porque o dragão ia deixar. De um acordo lá com a fada madrinha e tudo. É mais ou menos isso aí, Encantado não é muito bom de luta não. Para sua informação, a culpa não é minha. Não, é claro que não, amado. Toda a vida o Encantado estava atuando, e o mundo era seu grande palco. Essa sede por holofotes veio não só de sua mãe que enchia a cabeça dele, mas também porque ele imaginava que era o destinado ao roteiro principal, já que entre todos os contos de fadas, ele estava destinado a Fiona, princesa principal do reino de tão distante, ou seja, a história principal. Mas depois de Shrek, ele que era sempre aplaudido começou a ser o vilão depois do que todos descobriram no segundo filme. Isso é reforçado quando estão no teatro. Todos aplaudem o cara vestido de Shrek, enquanto vai o Encantado, mostrando a mudança de papéis que ambos tiveram. Encantado sempre sendo ovacionado e Shrek odiado. Logo depois, ambos trocaram de papéis. Algum dia vão se arrepender. Eu já tô arrependido. A torre do castelo cai sobre ele, já demonstrando como seria seu trágico fim. Dessa vez ele foi salvo pelo buraco da janela, mas um dia sua sorte acaba. Se notar, ele quase se safaria pela janela de novo, mas parece que bateu na trave, mas não entrou no gol. Na trave! Apesar de todas as piadas envolvendo o Encantado e de todos falarem o quão perfeito ele é, o Encantado nada mais era do que um garotinho mimado. Ele fica extremamente bolado por não ser levado a sério e sai para chorar chamando a mamãe. Mamãe, o que eu faço? Sou tão pequenininho que eu não sei pensar sozinho. Isso ele faz não só porque ele é mimadinho, mas porque a fada madrinha vinha através das lágrimas para amparar as pessoas. Mas nem o conforto ele tinha mais. Por isso surgiu o desejo de vingança e de se levantar para mudar a situação. O objetivo principal dele é matar o Shrek, já que ele matou sua mãe. No espelho do camarim podemos ver um desenho que ele mesmo fez derrotando o Shrek, já com o título de rei. É o sonho dele, sonho infantil.
No segundo filme, depois de ganhar o medieval Mega, Encantado coloca uma coroa de papel sobre sua cabeça, já mostrando a ambição no trono, e também demonstrando que ele não conseguiria se tornar rei definitivo, pois a coroa é de papel, apenas uma fantasia. Fantasia? Ele também ganha um machado de 2 gumes com uma coroa em cima, mostrando que o único jeito de ele ser rei era através da violência, e é isso que ele faz nesse filme, fazendo um golpe para assumir o trono. Revoltado, Encantado sai para seu camarim, que vemos claramente que é uma mesa em um beco. O camarim é na rua não só para notarmos que ele está no fundo do poço, também porque ele não é levado a sério, mas o palácio ao longe e bem distante pode insinuar sua queda do luxo ao lixo, ou que agora o palácio era muito mais distante para ele, também como se falasse onde ele queria estar versus a cruel realidade. Se lembrando de tudo que lhe foi permitido e recebendo as palavras encorajadoras da foto da sua mãe, ele decide lutar. Eu sou o rei legítimo de tão distante. Vou devolver a dignidade ao meu trono. Só que bem nessa hora o jornal bate na cara dele como uma negação ao que ele estava falando, pois antes ele disse que era o verdadeiro herdeiro ao trono, mas logo o jornal com o desenho do Shrek e da Fiona bate em seu rosto, lembrando que não, ele não era o verdadeiro herdeiro e sim o Shrek. Pois é, né? Eu ando tão ocupado que eu esqueci de falar. Um tapa na cara. Aceite a realidade. Logo a cena muda para Shrek e Fiona. As pombas na janela estão ali para simbolizar paz e tranquilidade, mostrando que eles estavam alheios ao perigo que corriam. Ao mesmo tempo, as pombas também lembram da pomba branca que morre no segundo filme. No segundo filme, essa pomba morre, pois a partir dali começaria um tormento para os dois lados. A paz havia acabado, morrido, já era. Mas aqui o problema já foi resolvido e está tudo numa boa. Tudo numa boa. Além disso, as pombas também simbolizam recém-casados e o amor de um casal. E mais uma vez temos o burro sendo um verdadeiro cachorro e vindo acordar o dono junto com a ninhada toda. Os filhotes do burro também têm tudo nome de cachorro: jabuticaba, paçoca, coco, amendoim e bananinha. Terá um dia cheio substituindo o rei e a rainha. Como escudeiro, o gato também tem tarefas de assistentes do Shrek, e é o que mais ajuda ele com os deveres reais, que serão bem corridos naquele dia. A música que toca enquanto Shrek tenta ser um rei diz o seguinte: posso dormir um pouco e preciso disso? Não muito, só um pouquinho. Mas tem sempre alguém tentando me impedir disso. É uma lástima, é uma dor real no pescoço. Eu só estou tentando sobreviver com meu orgulho um pouco intacto. Me faça qualquer pergunta e serei sincero com você. Eu não pedi nada a não ser estar com você. Essa é a única coisa que eu nasci para fazer, e eles estão todos loucos. Outro dia posto em teste, e Deus sabe que eu estou fazendo o meu melhor. Mais uma música para ficarmos tristes pelo Shrek. Aqui já nos deu a informação de que Shrek foi destinado a ser o marido da Fiona, mas não era destinado a se tornar o rei. Nunca foi meu destino. Eu coloquei outro nesse caminho. Até porque aqui na música fala, né, que a única coisa que ele nasceu pra fazer foi pra ficar com a Fiona. E também podemos dar ênfase em como tudo aquilo está sendo pesado pra ele. O Shrek sempre foi um ogro mais reservado. No entanto, agora ele tinha que comparecer a eventos, conversar, fazer deveres, e sinceramente, Shrek não teve treinamento real nenhum e de um dia pro outro ele teve que assumir o lugar do rei. Isso seria demais pra qualquer um. Para termos noção de como isso afeta, quando o Shrek vai no cabeleireiro, Cabeto Carreiro, Cabebobeiro, os caras lá que cortam cabelo. os caras cortam cabelo. Ele vai arrumar ele e os colocar nos eixos. Vemos ele sendo amarrado quase que em uma cadeira de tortura. Tudo era bem mais pesado do que parecia, era um peso real sobre os ombros. Um detalhe que eu gosto de notar é quando vão anunciar Shrek e Fiona o chamam de Sir Shrek, que é um título de cavaleiro. A princesa Fiona e Sir Shrek. Shrek virou meio que um cavaleiro mesmo. Além disso, é assim que ele se anuncia quando exige ver Fiona no segundo filme. Digam à princesa Fiona que seu marido, Sir Shrek, está aqui. E eu sempre me impressiono na quantidade de vergonha que eu posso sentir ao ver certas cenas de Shrek. Mas notem bem que mesmo quando tudo está se explodindo, o Shrek só pensa na Fiona. Isso porque ela só tinha escorregado enquanto tava tudo pegando fogo e ele ainda nem sabia que ela tava grávida. Então ele se preocupa muito mais com ela do que com o incêndio, com as pessoas morrendo, o burro quase sendo empalado. Ele tem um desespero e preocupação enorme apenas com ela. Mais tarde, Fiona chama Shrek para conversarem na probabilidade de terem uma família. Descobrimos antes de Shrek que ela já estava grávida quando perguntou isso, mas antes que ela pudesse contar, veio um anúncio que o rei está morrendo. Eu estou morrendo. Isso é muito legal na simbologia. Bom, não a morte do Rei Sapo. Mas vocês sabiam que na simbologia existe um significado por trás de personagens grávidas? O quê? Não. Sério? Essa simbologia diz respeito ao ciclo da vida. Quando um morre, outro nasce. É praticamente a fala da mãe do Bambi. Onde uma coisa cai, outra nasce. Nem sempre igual ao que era antes, mas uma coisa nova e maravilhosa do mesmo jeito. E também lembra um pouco do Mufasa. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como novo rei. Por essa simbologia, quando temos uma personagem grávida no filme, é de se esperar que um personagem da família irá morrer.
Vemos um exemplo desse no próprio Shrek, porque quando Fiona irá anunciar sua gravidez, o rei morre. Outro exemplo em Avatar Caminho das Águas. Ronal está grávida e durante o filme temos a morte de Neteian. Em A Era do Gelo, ela está grávida e meio que quem morre seria o Buck. Você foi morto? Infelizmente fui, mas sobrevivi. Ele morreu? Não, mas pela simbologia ele meio que morreu. Porque além dele não ter ficado com a família no final, ele meio que se enterrou no mundo dos dinossauros. É porque ali, naquele filme, era pra ser o final do Buck. O Buck nunca mais ia aparecer, então... Seria tipo o Diego também no primeiro filme, porque o Diego no primeiro filme também ia morrer. Só que aí eles mudaram de ideia. É a mesma coisa com o Buck. O Buck teria morrido, mas aí ele sobreviveu. Show! O Diego meio que também teria morrido no primeiro filme, só que aí deram desculpa, 7 vidas, menino. Então, nesse caso, ao mesmo tempo que eles ganham um membro da família, eles também perdem. Enrolados quase que foi por esse mesmo caminho, pois se não fosse o presente dado pelo sol, a rainha iria morrer e Rapunzel nascer. E se vocês verem ao mesmo tempo, tem essa meio que simbologia, porque mesmo que depois ela tenha nascido, a Rapunzel meio que foi dada como morta depois de um tempo. E principalmente ela ia ser dada como morta, ali como desaparecida total, naquele aniversário dela lá das Últimas Lanternas. Porque se vocês notarem, o rei e a rainha já não estavam querendo muito já fazer o ritual de todos os anos, já estavam tristes pra caramba, já não tinha nem esperanças. 18 anos. Aí eles soltam a vela deles é aquela lá com o sol, né, diferenciado. A vela protagonista. E quando a Rapunzel e o Flynn estão lá vendo as lanternas, a lanterna do rei e da rainha tá quase descendo e vai se apagar na água. Só que é a Rapunzel que levanta a vela, subindo a esperança de novo. Então ele já tava assim, quase. A esperança tava morrendo. Ou seja, às vezes uma personagem grávida no filme pode ser um mau sinal. Mas lembre-se que nem sempre essa simbologia é usada. Tudo depende se o filme quis colocar essa simbologia ou não, porque não é toda simbologia que os filmes resolvem colocar em sua obra. Alguns filmes escolhem usar a simbologia das cores, outros só dos animais, outras podem mesclar ou usarem ainda outros estilos. Depende muito dos animadores em si, dos animadores e da própria produção. E querendo ou não, esse tipo de simbologia não é muito usado em animações, pois ninguém quer matar muitos personagens e traumatizar as pobres criancinhas. Tirando a Pixar. Como no caso da Coral morrer junto com os filhos, porque tava ali as ovas, mas é como se ela estivesse grávida, né? Porque peixe não fica grávido, mas o ovo seria ali o momento da gestação. Todo mundo foi de arrasta pra cima, só sobrou o Nemo. Então ao mesmo tempo que um nasceu, o resto tudo foi de vala. Ou foi de barracuda. Barracuda. E até em Viva, pois a Inês morreu e a irmã do Miguel nasceu. Pois é, Pixar são Pixar. Pelo menos ele segue a simbologia. Mas voltando a Shrek, podemos ver que com o tempo a relação entre Shrek e o rei havia melhorado bastante. No segundo filme, Harold o chama de filho apenas como uma forma de o enganar. Por favor, me chame de pai. Pai. Mas agora eles se chamam de pai e filho sem nenhum ressentimento. Eu tenho orgulho de chamá-lo de filho. Tanto que é mais um daqueles raros momentos em que o Shrek quase chega a chorar quando ele morre. E pausa pra gente notar que essa é uma das primeiras vezes que a gente vê o Shrek usando outro tipo de roupa. Eu não sei como humano ali, mas o Shrek nunca muda e olha que ele só colocou uma capa. Mas já é uma grande diferença. É grande diferença. E vocês já notaram que o rei é enterrado em uma caixa de sapato? Devo me preocupar ou achar isso uma ideia muito brilhante? Os dois. O quê? E quem não gosta desses sapos cantando? A música em questão diz o seguinte: quando você era um jovem e seu coração era um livro aberto, você costumava dizer, viva e deixe viver. Mas se este mundo de constantes mudanças no qual vivemos faz você se entregar e chorar, diga, viva e deixe morrer. O engraçado é que se você ouvir essa música inteira, ela muda do nada, dando o contraste entre a vida corrida e alegre quanto a tristeza do fim. Encantado observa tudo de longe e vai até a maçã envenenada, colocando um lencinho rosa com suas iniciais bordadas sobre o banco, pedindo depois um coquetel de frutas. Essas coisas servem para dar ênfase no quão engomadinho e mimadinho o Encantado era, além de que não muito masculino e muito fresco também. Ele vai no bar mais barra pesada do reino e pede coquetel de frutas. Até o Shrek já chegou a beber cerveja de barril e o Encantado só no coquetel. Isso é ruim? Bom, hoje não, mas antigamente se um cara não bebia, mal era considerado um homem de verdade. No mínimo uma latinha no domingo. O Encantado também pediu uma coisa assim, coquetel de frutas. É meio que fosse como uma criança pedir uma bebida, porque tipo, eu não posso beber alcoólico, então ele não pede nenhuma coisa que seja cerveja, o gato ou nenhuma uma outra bebida tipo chique, que nem o Shrek e o Farquaad que bebe martini lá tudo. O gato de botas pede leite. É, zero álcool pro Encantado. É que no filme eles zoaram isso dele pegar e beber leite, mas o jeito lá que ele toma é como se ele estivesse tomando lá o shot. Logo, os vilões se revoltam e querem acabar com o encanto do Encantado. Mas assim como a arte faz no final, Encantado usa diplomacia e lábia para convencer todo mundo de ficar ao lado dele. Não se pode dizer que ele não sabia se virar. Encantado usa as mesmas manhas de sua mamãe, pegando no ponto fraco de cada vilão para os trazer para seu lado. E você, Gancho? Será que preciso dizer mais?
Enquanto isso, Shrek se prepara para procurar o primo de Fiona, mas quando está quase partindo, descobre que vai ser pai. Você vai ser papai! Que legal! No começo do filme, Shrek e Fiona haviam conversado rapidamente sobre o caso de ter filhos. Shrek se mostra contrário, assim como foi no segundo filme. Eu acho que ainda é um pouco cedo pra pensar nisso, não é? Certamente. No começo, ele fala pra Fiona os malefícios de ter filhos. Comem e fazem cocô e choram, aí choram quando fazem cocô e fazem cocô quando choram. Mas depois descobrimos que a verdade é o medo de Shrek em não ser um bom pai. O gato logo percebe sua preocupação e vai tentar lhe acalmar. Você, meu amigo, está literalmente... E vamos para mais um episódio de ansiedade atacada e crise de pânico. O sonho de Shrek começa na neblina porque ele estava entrando em uma área desconhecida. Ele não sabe o que esperar. O pântano sempre foi o local de paz para ele, mas no pesadelo é onde tudo dá errado, porque para ele até a paz ele iria perder. Se notarem no sonho, é meio que a Fiona quem o atrai para a armadilha, que logo depois é como um outro filme de terror. Fiona! Fiona! Se notarem, apesar de Fiona ser tudo pro Shrek, é ela responsável pela maioria de crises de pânico que ele tem. Não que seja de propósito, mas sempre tem a ver com ela. Como no primeiro, que foi ela conversando e falando que ela não gostava do Shrek. Aí ele ficou todo depressivo. Aí no segundo, que foi a briga lá que eles tiveram e tudo que aconteceu, aí teve outra crise de pânico dele lendo o diário dela. E no terceiro... No terceiro, agora com isso sobre a gravidez. No sonho, tudo é exagerado demais, mostrando que ele estava com medo que as coisas fossem mais difíceis do que ele conseguia dar conta. Muita coisa para lidar ao mesmo tempo e ele não se sente preparado. Eu sei como é não se sentir pronto para alguma coisa. Os bebês vão entrando pelas janelas e começam a soterrar tudo. Era como se ele fosse ser engolido pela paternidade. O pior é que ele se sente vulnerável nesse tema, demonstrado aqui nessa cena que ele fica nu diante da plateia dos bebês. E ele se sente assim porque ele não teve bons exemplos para seguir e não tem nenhuma experiência. E como ele não teve apoio paternal, ele nem sabe como agir. Por isso que foi tão importante pro Sapo Rei morrer. Porque se ele estivesse vivo, ele poderia pedir conselhos ao Harold, que já era bem mais amigo do Shrek a essa altura, e o Harold o ajudaria com ansiedade e acalmaria esse sentimento. Que seria também como um pai pro próprio Shrek, né? Tem a relação deles, eles viraram meio que pai e filho. Mas o rei morreu sem que eles tivessem essa conversa, e de fato ele não tinha em quem se inspirar. Os únicos ali são o burro e o gato, mas pela reação dele, sabemos que não eram fontes muito confiáveis. Pelo menos tem a gente pra ajudar. É mesmo. Tô perdido. Shrek solta todos os bebês que estava segurando e corre pra porta. Isso representa que, de certa forma, Shrek chegou a cogitar fugir da responsabilidade e ir comprar cigarro. Tudo com medo de que não fosse um bom pai e que não conseguiria lidar com tudo aquilo. O burro sempre canta para tentar acalmar o Shrek, tanto no 2 que foi meio que falho, como aqui também. Na canção, o burro canta que as coisas não são para sempre e tudo vai passar, mas até isso deixa ele irritado. Mas vamos ao que interessa. Você, eu, o barco do meu primo, um copo relado de pinha colada e 2 semanas inteiras só pescando. Apesar de eu ver que muita gente gosta dessa fala do gato, o significado de sua fala é praticamente incentivando o Shrek a tomar chá de sumiço. O gato começa falando que adora a Fiona, mas é bom meter o pé e viver a vida agreste. Tanto que o burro se irrita com esse conselho. Mas claro que a fala do gato não deixa isso explícito, foi meio que censurada. Sabes que me gusta Fiona, patrão, certo? Cara, não liga pra ele. E ele também incentivando ao Shrek, tipo, não, você vai fugir e vive a vida de solteiro. Tem muitos peixes nesse mar, sabe? A gente só pesca a gente no barco do meu primo. Tanto que no final lá, quando chega o burro casado, ele quer incentivar o burro também a trair a dragão. Eu não tô afim, não. Animamos você, eu te arrumo uma vela. Burrinha. É o ruivo romântico. Ou seja, não tentem casar com alguém que nem o gato. Vemos de novo a rivalidade do gato com o cachorro, mostrando a dualidade que o próprio Shrek sentia. Enquanto seu lado felino pedia para ele pensar mais em si mesmo e no que parecia ser melhor, seu lado canino pressionava a lealdade a Fiona em ficar do lado dela. Apesar das coisas terem se aquietado um pouco, Shrek ainda vai permanecer com essa dúvida por mais algum tempo. Chegando ao colégio Weastershire, é Worcestershire. Shrek procura por Arthur, mas ele se esconde no ginásio. Lá, Shrek descobre que Art é tão perdedor que até os nerds amam ele. Ele é usado de saco de pancadas e ainda todos clamam para que Shrek mate Art na frente da escola inteira como um espetáculo. Até os professores. Por favor, não me devora. Devora, devora, devora. Agora eu entendo porque ninguém gosta da escola. Shrek se compadece da situação do garoto e faz questão de contar pra todo mundo que ele é o novo rei, só pra exaltar o Art, mas ele vai lá e extrapola. Agora eu sou o dono da festa! E vai ser o bicho! Agora pegou pesado. Voltando
da Tão Tão Distante, temos o chá de bebê dos trigêmeos. Fiona ganha uma coroa de flores para representar o florescimento do casamento pelos filhos. E as flores que representam o casal estão lá, menos o girassol. Porque parece que eles esqueceram do girassol, só que o significado do girassol sempre foi a aparência de humana da princesa. Por isso faz totalmente sentido o girassol ter sumido no segundo filme. Que ela não tá mais virando humana, ela virou ogra totalmente. E temos até o lírio d'água na cadeira, outra flor desse casal. Além disso, essa também é a flor da coroa de Fiona, não em si o lírio d'água, mas a flor de lis, que também é um lírio. E por falar da coroa de Fiona, tem uma pequena simbologia de sua tiara no segundo filme que a gente esqueceu de comentar. Após Harold falar para Fiona se decidir entre Shrek ou sua família, quando ela vai dar a resposta que está indo embora com Shrek, ela está sem sua coroa, para demonstrar que ela estava agindo pelo coração e negligenciando sua função real pelo casamento. Então todos começam a entregar os presentes, e realmente o único útil é dos meninos e pra mim é a cena mais fofa do filme. Eu sei que o bebê vai adorar, porque eu adorei! Logo Rapunzel começa a alfinetar Fiona, como uma boa amiga invejosa que é, mas mesmo que no começo ela não tenha dado muita pinta de vilã, ela ainda possui uma das simbologias de vilão. Isso porque seu penteado deixa seu cabelo pra cima como um cone. E sim, tem simbologia até no cabelo. Enquanto os heróis usam cabelos mais comportados e baixos, vilões costumam usar cabelos mais extravagantes e altos. Se notarem, até mesmo quando estão de coque, as mocinhas amarram o cabelo baixo, ou que não passe da altura do topo da cabeça. É, como no caso a Elsa, a Tiana. É, a Tiana só fica com o cabelo alto no final. Mas é pra mostrar sofisticação, no caso dela. Mas o coque dela que ela usa normalmente é baixo. E até da Cinderela mesmo, ela não amarra exatamente, mas fica baixo o cabelo também. Já as vilãs deixam os coques bem mais altos, assim como a senhora Tweed. Isso porque cabelos mais pra cima deixam a personalidade mais arrogante e imponente, sendo mais amedrontadoras. Outros exemplos de vilões que têm essa simbologia do cabelo mais pra cima, o Síndrome e a Fada Madrinha de Shrek, a Úrsula, o Hades, a madrasta da Cinderela e o Lex Luthor. Não, pera. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Às vezes não é nem o cabelo, mas algo que colocam na cabeça e a deixam mais alongada. Como um chapéu, que é o caso da Isma, do Dr. Facilier, da Rainha Má, do Jafar e muitos outros. E uma cena que eu morro de rir é essa aqui. Quando descobriu, o Shrek disse... É uma cena bem pequena, mas que carrega um grande significado. Porque a Fiona não percebeu, mas quando o Shrek soube da notícia, ele entrou em pânico interno. O único que percebeu foi o gato. Então essa foi exatamente a reação do Shrek na hora. Dele gritar. Não! Não, fora que o gato ele meio que fala um palavrão pro Shrek, só que é cortado pelo censurado. O gato é o personagem mais errado desse filme. No outro não era tanto, mas nesse é o mais errado. E por falar da Dragão, ela é uma das minhas personagens favoritas de Shrek, mas às vezes me dá uma leve raiva de quando ela é nerfada. Mas enquanto essa loucura toda está acontecendo, a Art entra em desespero e quer desistir de ser rei. Isso principalmente por culpa do gato. O gato tá muito errado. O que eu disse? Shrek então discute com Art, mas essa discussão que eles têm é como uma espada de dois gumes. As frases podem servir tanto pra um quanto pra outro. Art diz que não está pronto, coisa que os dois assumem não estarem prontos. Já Shrek fala que ele aprende fazendo, assim como Shrek aprenderia a ser um bom pai na prática. Tanto que no final da discussão, Shrek solta. E você vai ser pai! O quê? Você acabou de dizer pai. Eu disse rei! Porque aquilo estava atingindo tanto ele quanto o Art. O burro então incentiva a tentar entender melhor o Art e tentar uma outra abordagem. Então vemos Shrek tentando falar a língua dos jovens, o que rende essa belíssima cena. Alguém me ajuda! Fui sequestrado por um monstro que quer ser meu brother! A verdade é que essa cena também nos mostra como as gerações enxergam errado a outra, pensando que os jovens não podem ser sérios e que os adultos são apenas chatos. Mas com conversa, todos podem encontrar o equilíbrio. Art encontra o Sr. Merlin que pede para eles fazerem a Jornada da Alma. Tá legal, Jornada da Alma. Essa jornada é para que os personagens percebam que precisam melhorar para encontrar o próprio equilíbrio. E o equilíbrio é demonstrado no tambor de Merlin, que tem o Yin e Yang. Mas antes da gente começar a falar disso daí da fogueira, eu amo essa cena aqui, ó. Palhaçada. Ai! Palhaço é você! Agora manda ver! O burro, como cachorro, não tem nenhum problema ou insegurança, pois pro cachorro a vida é sempre colorida. Eu tô vendo um bolo de chocolate cremoso com bastante canela. E como ele mesmo diz... Todo mundo adora bolo! Já Shrek... Eu queria saber o que o gato vê, porque o gato fica muito analisando a fogueira, mas ele não tem uma reação. Acho que ele não tava enxergando nada. Ele não tinha mesmo, né? Porque se você for ver, o único medo dele é a morte no Gato de Botas 2. Só que antes mesmo ele ficava, não, eu rio na cara da morte. Então ele realmente não tinha nada, então não aparece nada pro gato. Já Shrek é sobre a paternidade, mas ele não quer que os outros saibam que essa é a sua maior preocupação. Tanto que ele até assopra, né?
Veja um pônei colorido. Já a visão de Art é a mais diferente entre eles. É também a única que o Merlin menospreza. Isso porque, diferente dos outros, o que alarmava a Art não era algo futuro, era algo de muito tempo atrás. Um trauma que ele não conseguia superar há muito tempo. Um príncipe não olha pra trás, só pra frente. Até o próprio Art assume que não vê futuro para si mesmo. Ele é apenas um caso perdido. Por isso o final do passarinho é cair do ninho, porque Art sabia que teria um fim trágico. Mas ele não pensava em lutar pela vida ou tentar seguir em frente. Ele queria ir atrás do pai e das pessoas que maltrataram ele, sempre remoendo o passado. Tá legal, já saquei. O passarinho sou eu, meu pai me deixou. Até o meu pai sabia que eu era um caso perdido. Ele me largou naquela escola na primeira oportunidade que teve. E lembra que o Shrek queria ir comprar cigarro? Pois é por isso que temos o Art mostrando o que acontece quando o pai vai embora. Na verdade, isso sobre abandono paterno também é muito trabalhado lá em Maluco do Pedaço, quando o Will reencontra o pai dele. O pai dele tá conversando com o tio Phil e ele tá lá falando que ele abandonou o Will porque ele não tava se sentindo preparado, porque ele não tinha medo do que ia acontecer. E o tio Phil também grita com ele falando lá que ele também tinha medo, mas ele foi um homem e ele assumiu. Quando eu era bebê, eu fiquei com medo. Corta essa conversa, tá? Chega! Eu também passei por isso. Mas não abandonei a minha família. Sempre pôde contar comigo porque é esse o papel de um homem. Shrek pode não ter tido apoio paterno e nem mesmo tido alguém para se inspirar. Por isso o jeito com que ele aprende a ser pai não é com alguém mais velho, é com alguém mais novo. Pois assim ele consegue entender os sentimentos de um filho e ver os defeitos e faltas que um pai faz, para que ele não cometa os mesmos erros. Por isso Shrek também assume a família. Ele não deixaria outro passarinho aprender a voar sozinho, assim como ele mesmo teve que fazer. Art se sente envergonhado por ter revelado seu passado, enquanto Shrek pega e fica totalmente abismado que ele tem esse trauma. E de novo, o burro simboliza a coragem que falta ao dono, incentivando a comunicação entre os dois. Shrek percebe que ser pai não é um bicho de 7 cabeças e entende que o melhor jeito de ser pai é ser aquilo que ele queria ter tido, o tipo de pessoa que ele queria ter tido como pai. Eu sei como é não se sentir pronto para alguma coisa. Novamente, algo que serve para os dois lados. Ambos não estão preparados para o que vinha, ambos tiveram notícias inesperadas e têm medo de assumir. Ambos querem fugir da responsabilidade, mas com o tempo percebem e reconhecem que não vale a pena fugir só pelo medo. Medo pode ser contido, calado, trabalhado. Eles só precisavam enxergar a solução no meio de todo aquele turbilhão. Art tinha medo de virar rei por causa do perigo e da responsabilidade, mas ele estava esquecendo que havia muitas pessoas para ajudá-lo no processo. A mesma coisa do Shrek, ele achava que estaria sozinho vivendo um pesadelo. Mas era exatamente isso no sonho dele, ele sozinho lidando com todos os problemas que estavam acontecendo. A Fiona só deu a voz no começo, mas ela nem estava presente lá. Sendo que na vida real, a Fiona, o burro e o gato estavam lá para ajudar. Fora a Lilian, que também amava os netos, já que ela sonha com isso desde o segundo filme. Art e Shrek trocam conselhos e fazem as pazes, entrando em sintonia e entendendo o lado um do outro. Você é gente boa, Shrek. Só precisa gritar menos e usar mais sabonete. O sabonete é porque você fede. Pra caramba. Enquanto isso, no esgoto do castelo... Olha, desculpa, mas isso não tá legal pra mim. Só sabe pensar em você, não é, Branca? Sua atitude não ajuda nem um pouco. E ela literalmente sendo carregada pela Doris. Vocês já notaram que o Shrek sempre tem umas ótimas coreografias de luta? Só que ele nunca usa armas, no máximo o canhão. Mas o estilo de luta do Shrek é meio que inspirado em brigas de bar. Ao mesmo tempo que é uma luta limpa porque ele não usa lâminas, é uma briga violenta. Porque tudo que tiver em seu alcance ele vai usar pra quebrar sua costela. A cadeira! Usa a cadeira! E isso acaba combinando bastante com o estilo de um ogro, ao mesmo tempo que é rústico e é super violento. Pior que eu não consigo mais ver a cena do Art fazendo drama sem me lembrar do D'Artagnan fazendo drama pro Planchê. Você quer fugir só porque eu sou pobre! Mas essa cena do Art, além de ser para representar o jeito que as crianças conseguem as coisas, mostra que Art entendia que problemas diferentes precisam de formas diferentes para resolver. Ele sabia que uma conversa séria não funcionaria com Merlin, ele sabia que a mesma coisa não funcionaria com os guardas. Para cada problema ele assumia uma personalidade diferente e conseguia se safar por isso. Ainda me pergunto por que ele era usado de saco de pancada se ele tinha toda uma boa lábia. Após ensaiar seu espetáculo, Encantado se retira para seu camarim 5 estrelas, mostrando que de novo ele era a estrela principal do show, era de novo respeitado e adorado, mesmo que do jeito errado. E mais uma vez a fada madrinha ainda foi a solução do Encantado. É impressionante, o bonequinho ela já morreu, mas o bonequinho salva a vida dele. Qualquer coisa corre de baixo pra sair da mãe, né? Mesmo que ali foi ele que fez, foi, mas é tudo simbologia, gente. Para que a vida de Art seja poupada, Shrek o dispensa e o insulta. O gato segurando o burro é outra cena que mostra uma luta interna do Shrek. No momento, o Shrek estava agindo muito mais pela razão, simbolizada pelo gato, mas ele ainda sentia os impulsos sentimentais que o cachorro proporciona, até porque trair a lealdade é algo muito difícil para um personagem canino, por isso a razão segura a emoção. E se você não lembra, nessa cena o gato e o burro estão de corpos trocados, então por mais que
Seja, o burro, entre aspas, que tá segurando o gato, na verdade é o contrário. É o gato no corpo do burro que tá segurando o burro dentro do corpo do gato. Não entendi foi nada. E isso também, dessa troca de lugares que eles têm, é pra representar que o próprio sentimental do Shrek tava em conflito. Ele tava tão perturbado, sabe, sentimentalmente, que tava tudo uma bagunça. O gato já não era mais gato, o cachorro não era mais cachorro. Até porque no filme, o gato e o burro é meio que os divertidamente do Shrek. Que eles estão muito simbolizando o interior do Shrek. É mesmo? Art vai embora sentindo que mais uma vez foi feito de mané. Mais uma vez ele foi usado e abandonado. Mas essa é uma cena que costuma muito acontecer. Os filhos não entendem os sacrifícios que os pais fazem por eles, pois na maioria das vezes eles não falam o que tiveram que fazer por eles. A música que toca durante a separação conta sobre uma traição. Apesar de que no contexto todo a música ser de uma traição de um casal, na pequena parte que toca no filme se diz respeito a todas as traições que estão rolando no filme. Não só Shrek traiu Art, mas a Fiona também foi traída pela amiga. A música diz o seguinte: deixe-me lá fora com o lixo, não é isso que eu faço, é o tipo errado de lugar para estar te traindo. Essa é a hora errada que ele está me fazendo passar. Esse é um pequeno crime e eu não tenho desculpas. Isso está certo entregar a minha arma quando ela está carregada? Isso está certo se você não atirar como devo segurá-la? Está tudo bem com você? Não. Ou seja, tudo um mutirão, ninguém tá bem nesse momento, tá todo mundo quase morrendo. Encantado então prepara o espetáculo enquanto as princesas fogem e os meninos convencem Art e o explicam o que aconteceu. Enquanto isso, Shrek está se preparando para a execução, e seu carrasco é o Ciclope que trouxe a filha pro trabalho. Afinal... é dia de visitar o trabalho do pai. Mas essa fala aqui é bem específica. Quem diria que um monstro como eu seria premiado com uma filha tão especial como você? A frase do Ciclope sobre a filha mexe muito com ele. Isso porque em vários momentos dos outros filmes, Shrek não consegue acreditar em como alguém como ele deu a sorte grande de casar com uma princesa. Não só casar, mas também ter uma família linda com ela. E apesar dele ter cogitado fugir, agora que ele queria e estava disposto a assumir, não dava mais tempo. Não só porque ele vai morrer, mas porque ele não sabe o que vai acontecer com a Fiona e os bebês depois, que também iriam morrer. Então temos um contraste de uma peça barata e um show literalmente da Broadway, com o Encantado dando um belo show com seus talentos vocais. Ninguém merece. Sua roupa finalmente assume a cor vermelha, com chamas desenhadas. Como falamos na parte 2, isso ele faz para se assemelhar a dragão, e também porque estava com o coração cheio de raiva e sangue. E sangue? Eu sei que tem sangue. O objetivo da vida dele era matar o Shrek, assim como quase todos os inimigos dele. Ah, qual é, Shrek? Não fica assim. Quase todo mundo que te conhece quer matar você. Valeu mesmo. Mas enquanto Encantado quer que Shrek revide, Shrek não está muito afim, pois por mais que Encantado tenha assumido o papel de vilão e tenha chamado ele pra rixa, Shrek não dá bola, pois pra ele e Encantado não eram rivais do mesmo nível. Por isso ele também não assume a cor contrária do vermelho, o azul. Ele continua imparcial com o verde, que foi o que aconteceu no primeiro filme, mas no segundo, contra a Fada Madrinha, ele já não aturava a Fada Madrinha de jeito nenhum. Com o Encantado ele tá realmente igual o Farquaad, tô nem aí pra você, mas eu não gosto de você. Com a Fada Madrinha ele já tava querendo pegar ela pelos cabelos. Mas durante a apresentação, Shrek nota uma oportunidade de ganhar tempo e escapar pela reação do público à sua piada, o que o faz continuar até Encantado perder a linha de vez. Já chega! E querendo ou não, por mais que Encantado estivesse errado e tudo mais, eu sempre vou ter uma leve dó dele nessa cena aqui. Se até o Shrek teve um leve momento que ele teve pena também. Vai entender como é ter tudo pelo qual você lutou. Tudo o que lhe é mais precioso ser tirado de você. Agora vai sentir o que eu senti. E eu não defendo o Encantado, até porque ele mereceu tudo aquilo. Mas sei lá, eu meio que tenho dó. Eu também. E o fim dele foi bem trágico, passando assim a coroa a Art, que assume seu papel de rei. E enquanto o Encantado foi do luxo ao lixo, Art foi do lixo ao luxo, indo de um Zé Ninguém até a Vossa Majestade, o rei. Art, um rei? Ao mesmo tempo que Shrek assume seu papel de pai e vão viver felizes para sempre. No pântano podemos ver as pombas de novo, isso porque em seu pesadelo ele achava que não teria paz depois dos filhos, mas aqui podemos ver que eles ainda continuam em paz depois de tudo. E pra mim Shrek tinha que acabar no terceiro, tudo bem que Shrek 4 tem muitas cenas legais e Shrek 5 tá vindo aí, mas no final de Shrek 3 a gente tem uma ótima música de fechamento para a história inteira. E a música diz o seguinte: eu estava errado sobre o mundo, é um belo lugar novo, onde mais poderia um esquisito como eu conhecer um rosto tão bonito. Se encontrando todos os dias com o nascer do sol, olhando pra cima, está parecendo que a minha série de derrotas acabou. Costumava sempre me sentir como desejando que eu estivesse vestido melhor. Nunca tive muita sorte, até que eu finalmente conheci ela. Sinto como se o peso que pesava 1 tonelada foi tirado dos meus ombros agora.
Minha série de derrotas acabou. Sempre senti como se cedia para o sentimento de que eu não posso ganhar, mas eu tirei o na lábia. Agora eu finalmente estou lucrando. Se encontrando todos os dias com o nascer do sol. Olhando para cima, está parecendo que a minha série de derrotas acabou. Eu disse, a minha série de derrotas acabou. E assim acaba Shrek 3, um filme que por mais que não seja o melhor da franquia, ainda consegue ser muito profundo. Apesar de que eu realmente acho que o roteiro é bem fraco se comparado ao segundo, e não tem tanta simbologia como o segundo e o primeiro, mas ainda rende boas risadas e cenas épicas das princesas. O próximo filme é Shrek para sempre, e se vocês quiserem ver análise desse filme, comentem Fala Mais de Shrek para sempre, e nos vemos no próximo vídeo desse canal. Até mais.